E se existisse uma linha do tempo secreta, escondida nas páginas da Bíblia, uma cronologia ininterrupta que amarra tudo, desde a criação do mundo até os eventos mais importantes da história? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa investigação que sugere que essa linha do tempo não só existe, como é incrivelmente precisa. A grande pergunta que guia nossa análise é essa: será que dá para montar esse quebra-cabeça? É possível, usando apenas as informações dos textos bíblicos, calcular uma cronologia exata desde Adão até a chegada do Messias? Bom, vamos descobrir. Certo. Nosso ponto de partida é o começo de tudo. O livro de Gênesis. Mais especificamente, o capítulo 5, onde as listas de gerações, as genealogias, guardam a primeira chave para desvendar esse mistério. O método é surpreendentemente direto. A gente começa com Adão no ano 0. A partir daí, o texto nos diz exatamente com que idade cada patriarca teve seu filho. Então, é só ir somando. Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu, então estamos no ano 130. Sete tinha 105 quando Enos nasceu, então somamos 130 com 105, e chegamos ao ano 235, e assim por diante. E ao aplicar essa matemática, o que surge é uma linha do tempo perfeita dos primeiros 1656 anos da história humana, desde a criação até o grande dilúvio. E aqui tem um detalhe fascinante. Matusalém, cujo nome hebraico pode ser interpretado como sua morte trará, morre exatamente no ano de 1656, o mesmo ano do dilúvio. Uma coincidência, para dizer o mínimo, impressionante. Mas a cronologia numérica é só a primeira camada. A coisa fica ainda mais profunda. Escondido nos próprios nomes dos patriarcas, parece existir um outro tipo de mensagem, quase como um código profético. Olha só que interessante. Cada um desses nomes da genealogia de Gênesis 5 tem um significado específico em hebraico. Adão, homem; Sete, designado; Enos, mortal, e por aí vai. Isolados são apenas nomes, mas quando a gente os lê em sequência, o resultado é de arrepiar. Juntos, os significados formam uma frase completa, uma frase que, na verdade, é um resumo perfeito da mensagem central do Evangelho. É como se a história da redenção estivesse codificada ali, na primeira lista de nomes da humanidade. Bom, a história, obviamente, não para no dilúvio. Mas depois desse evento, o jeito de contar o tempo muda um pouco. Como é que a linha do tempo se mantém de pé quando aqueles registros genealógicos super detalhados começam a ficar mais escassos? É o que a gente vai ver agora. A cronologia segue adiante com a genealogia de Sem, um dos filhos de Noé, que está lá em Gênesis capítulo 11. Essa linhagem nos leva diretamente do dilúvio até a figura de Abrão, o que marca o início da próxima grande fase da história. Para conectar as diferentes eras, dois trechos de outros livros se tornam absolutamente essenciais. Primeiro, lá no Novo Testamento, em Gálatas, Paulo menciona um período de 430 anos que liga a promessa feita a Abraão com a saída do povo do Egito, o Êxodo. E depois, o livro de 1 Reis nos dá a ponte final, 480 anos entre o Êxodo e o início da construção do Templo de Salomão. E esse número, 480, é a peça-chave. É como se fosse a pedra de roseta dessa cronologia. A passagem em 1 Reis 6:1 é o elo de ouro que conecta de forma inquestionável a era dos patriarcas com a era dos reis de Israel, mantendo a linha do tempo intacta. Certo. Com a nossa linha do tempo chegando firme até o Templo de Salomão, o próximo desafio é atravessar todo o período dos reis e chegar na era das profecias, que, segundo essa cronologia, aponta diretamente para o Messias. E o cálculo continua. O método agora é somar a duração do reinado de cada rei de Judá. Essa soma nos leva até o cativeiro da Babilônia. Depois disso, a gente adiciona os 70 anos que o povo passou no cativeiro e, para fechar a conta, entra a peça final, os 490 anos da famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Essa profecia de Daniel funciona como um relógio, uma contagem regressiva. Ela estabelece um período de 490 anos que, de acordo com essa interpretação, começa com o decreto para reconstruir Jerusalém e termina exatamente no momento do sacrifício do Messias. Isso completaria com uma precisão impressionante 4.000 anos desde a criação. Então, agora que a gente juntou todas as peças desse quebra-cabeça, vamos dar um passo para trás de observar o mapa completo do tempo e ver como ele se encaixa com a história mundial que conhecemos.
E é aqui que tudo fica ainda mais fascinante. Quando a gente coloca essa linha do tempo bíblica lado a lado com a história secular, as coisas parecem se alinhar. O evento da Torre de Babel coincide com o surgimento dos Sumérios, o êxodo com o novo Império do Egito e o sacrifício do Messias com o auge do Império Romano. As peças realmente parecem se encaixar. Dentro dessa perspectiva, a dispersão dos povos na Torre de Babel não é só um evento bíblico. Seria o ponto de ignição para a história secular como a conhecemos e também para as grandes religiões do mundo, que, de fato, têm suas raízes naquela região da Mesopotâmia. E essa linha do tempo de 4.000 anos faria parte de um plano ainda maior, de 7.000 anos. Seriam 4.000 anos até o Messias, depois de 2.000 anos da nossa era atual, a era da Igreja, que estaria chegando ao fim, e tudo isso culminaria em um último período de 1.000 anos de descanso, o chamado Reino Milenar. Toda essa análise que fizemos foi inspirada no trabalho e no estudo aprofundado do canal Raízes do Sinai. Para quem ficou curioso e quer mergulhar ainda mais fundo em cada detalhe, em cada cálculo, a fonte original é sem dúvida o melhor lugar para continuar essa pesquisa. E a gente termina como uma reflexão. Se uma coleção de textos antigos escritos ao longo de séculos contém uma estrutura matemática e profética tão detalhada, tão interligada, o que isso pode implicar sobre o seu propósito final? Será que estamos diante de uma incrível série de coincidências ou de um projeto arquitetado desde o início? Fica aí a pergunta.